Que menino? Gente, preciso aprender a olhar pra câmera. Qual que é o problema da pessoa olhar pra câmera? Só que ficar se olhando. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tatiana e esse é o primeiro vídeo deste canal. Como vocês viram pela descrição do vídeo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu acho que como primeiro vídeo é legal eu me apresentar para vocês, falar um pouquinho de mim e falar o que eu estou esperando para este canal. Meu consumo de vídeos no YouTube aumentou muito com essa quarentena e eu sempre tive essa ideia de fazer vídeos para cá e eu achei que era um bom momento, né? Por que não fazer parte dessa comunidade que traz conteúdo para vocês com a intenção de distraí-los um pouco, intertê-los? Isso tá certo? Prometo ser muito sincera na descrição dos vídeos, assim você pode ver se o tema do vídeo é para você ou não. Para começar, vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Tatiana. Fala a idade? Acho que não. Não quero falar a minha idade. Atualmente eu moro na Austrália, já estou morando aqui há 5 anos, vim pra cá em 2015 com o meu marido e a intenção era vir para estudar inglês, ficar por um tempo, mas como a fase de adaptação eu acho que num país novo demora muito tempo, esse primeiro ano passou muito rápido e aí a gente acabou decidindo ficar no segundo ano e estamos aqui até hoje. Então acho legal falar para vocês um pouquinho porque que eu vim morar aqui na Austrália. Isso aconteceu num momento muito difícil da minha vida, vou colocar assim, difícil. Eu tomei essa decisão de morar fora quando eu completei 30 anos. Por quê? Com 30. Sempre tive vontade, sempre tive esse sonho de morar fora, sempre quis passar por essa experiência, sempre tive curiosidade, sempre quando eu conhecia alguém que tinha passado por essa experiência, eu sempre enchia as pessoas de perguntas, porque eu sempre achei muito fascinante, né? Até temas assim de filmes que eu adoro, é aquele tema da menina, da cidade do interior, que vai pra cidade grande, e aí passa por todos os desafios, e amadurece, cresce como pessoa. Esse é o tipo de história que eu mais gosto de filmes, então acredito que por isso eu sempre tive o sonho de ter uma experiência como essa também, né? Então quando eu completei 30 anos, eu cheguei num momento da minha vida que eu comecei a refletir muito, porque eu cheguei nesse marco não muito bem como eu esperava chegar, né? O que eu planejava para minha vida ali quando eu era mais nova, né, antes dos 30, quando eu era adolescente, quando eu tinha meus 20 e pouco, não era muito como eu cheguei aos 30, né? E parece até que a vida acaba aos 30, né, gente? Porque assim, se você não chegou no objetivo aos 30, ok, vai, tenta pro 31, tenta pro 32, mas a minha mentalidade era diferente na época, mal eu sabia que as coisas só ficam melhores depois dos 30, então eu comecei a refletir muito aquela situação que eu estava vivendo naquele momento. Então eu estava bem satisfeita com a minha vida profissional, eu já estava trabalhando há alguns anos numa empresa, uma multinacional, eu estava trabalhando com o mesmo cargo e estava ali esperando uma promoção, estava ali esperando um outro passo profissional dentro daquela empresa, mas nada acontecia, né? Eu me sentia pronta, as pessoas diziam que eu estava pronta, mas nada acontecia. Eu não era a escolhida quando as oportunidades chegavam. E na vida pessoal, eu estava namorando, o namoro não estava indo muito bem, a pessoa estava ali muito cheia de dúvida, então junta os dois e aí você faz 30, e você... Enfim, comecei a refletir. Nossa, já falei essa palavra 200 mil vezes, né? Eu não queria chegar aos 40 com aquela mesma sensação, com uma sensação de fracasso, sabe? É besteira hoje. Hoje eu falando assim é besteira, mas foi como eu me senti. Eu me sentia fracassada, eu sentia que eu tinha fracassado nos meus planos. Não que eu não tinha lutado por eles, eu tinha lutado muito por eles, isso que era o mais frustrante. Então eu falei, bom, o que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para não chegar aos 40 nessa mesma situação? Então eu sempre tive esse sonho de morar fora, como eu já falei aqui, e eu comecei a decidir não ficar só pensando nisso, mas colocar
no papel e começar a fazer o trajeto de como atingir esse sonho. Eu tinha morado no Canadá por um mês, né? Foi um intercâmbio que eu fiz em 2011. Adorei a experiência, isso só reacendeu e me deu mais certeza ainda que isso era uma coisa que eu queria fazer. Eu gostei tanto de quando eu tava lá, que quando eu tava perto de completar um mês, eu liguei pra minha mãe e falei assim: mãe, então, tô adorando aqui. Experiência maravilhosa, país maravilhoso, cheia de amigos. Eu acho que eu vou ficar. Acho que eu vou ficar por mais um tempo. Eu tinha um visto por um tempo maior, né? Então eu podia ficar. E aí a minha mãe falou assim: não, bonitinha, tu não vai ficar não. Você saiu daqui, você me deu tchau pra você ficar um mês lá e você vai voltar. Se você quiser depois, né, voltar e se planejar e ir para um tempo maior, sim, mas agora não. Você não foi com esse objetivo. Então, né, sua mãe fala, você obedece. Então eu voltei pro Brasil e eu tinha voltado com toda essa energia de que, nossa, eu vou fazer isso, eu vou me preparar, eu vou morar fora por um tempo. E eu não sei o que acontece com a gente, né? Sim, falo a gente, mas o que acontece comigo, a vida vai acontecendo de uma maneira, né? Eu comecei a trabalhar, inclusive trabalhar nessa empresa que eu estava antes de eu ir morar na Austrália. E eu comecei a trabalhar, comecei a namorar, e você começa a viver a sua vida, e aquele sonho você vai colocando ali no cantinho, vai deixando ali de lado. E isso que faz você chegar em certos momentos da sua vida frustrados. Então eu decidi, ok, eu vou correr atrás desse sonho. Isso é uma coisa que eu preciso fazer, porque eu acho que é uma coisa que eu vou me arrepender muito se eu não fizer. E agora é o momento, né? Tudo ali na minha vida tava para eu poder fazer isso, né? Tava propício para eu poder fazer isso e eu coloquei isso na minha cabeça e comecei a fazer meu planejamento, né? O meu namorado da época, eu falei para ele da ideia, eu falei, olha, eu tô com essa ideia na cabeça, eu não tô muito feliz do jeito que a minha vida tá por aqui, então é isso que eu vou fazer. E no primeiro momento ele falou, te apoio totalmente, você tem que correr atrás dos seus sonhos, mas não é o meu sonho, eu não sei se eu vou poder te acompanhar nisso. E até aí, tudo bem, né? Cada um com seu sonho, cada um com seu objetivo, bola pra frente. Então eu comecei a pesquisar e no primeiro momento eu queria voltar pro Canadá, porque eu já conhecia, já tinha contatos lá, já tinha feito algumas amizades, já conhecia mais ou menos, né? Eu fiquei um mês em Toronto, um mês não é muito, mas é muito melhor você ir para um lugar que você já conhece de uma certa forma do que você ir para um lugar totalmente novo. Então, a opção era o Canadá, mas na época que eu decidi fazer esse intercâmbio, o Canadá não estava permitindo que estudantes trabalhassem. Então, ia ficar mais complicado para mim de ter que juntar toda a grana para, além de bancar os cursos, eu ter que bancar minha vida lá. Então, isso ia postergar muito mais o meu plano, o meu sonho, né? Então, eu decidi ir para outras opções e me deram a Austrália e a Irlanda. Eu conheci algumas pessoas na Irlanda, conversei com eles lá, alguns brasileiros. Não gostei muito do feedback, principalmente por causa do clima da Irlanda. Eu sou uma pessoa que o meu humor varia muito conforme o clima. Doideira, né? A bipolar do clima. Então, o clima da Austrália me ajudou muito a decidir vir para cá e, claro, a possibilidade de trabalhar e estudar. E, bom, aconteceu, fechei o programa e vim para cá em 2015. Então, aquela pessoa que, naquele momento que eu falei ali que eu estava indo para a Austrália e a pessoa não tinha muita certeza, é o meu marido. Olha só. Sim, a gente terminou casando, né? A gente continuou namorando, o relacionamento, né? Todo mundo tem os seus momentos, as coisas vão se acertando. O importante é vocês quererem estar juntos. Então a gente queria muito estar junto, a gente conseguiu se acertar, conseguiu resolver as nossas coisas e a gente acabou casando e ele decidiu sim vir comigo e me acompanhar com esse sonho. É uma decisão que a gente tá muito feliz que a gente tomou. Né, a gente evoluiu muito individualmente, Tatiana e ele, e como um casal também, então a gente tá muito feliz que a gente tomou essa decisão. Então, vim pra cá
E como eu falei, primeiramente, né, a gente veio aí pensando em ficar 1 ano, 2 anos, mas realmente, quando você vem para um país novo, e eu que não conhecia ninguém aqui, não conhecia muito, não tinha muita informação sobre a Austrália. Claro, antes de vir para cá você começa a pesquisar, mas eu nunca tinha vindo para cá, nunca tinha vindo como turista, não conhecia ninguém aqui. Então, quando você vem, uma fase grande de adaptação, né? E para mim, essa adaptação, para mim e para o meu esposo, ela durou aí pelo menos do primeiro para o segundo ano, né? Só ali no segundo ano que a gente começou a aproveitar mais, né? Você começa a se sentir mais confortável, mais adaptado, você já conhece muitas coisas, então aí que você começa a aproveitar. Então, essa primeira fase passou muito rápido, e então por isso que a gente começou a mudar os planos e até hoje ainda a gente tá aqui. Eu acho que é isso, já falei bastante sobre mim, e é uma das coisas que eu vou trazer aqui nesse canal. Vou falar das minhas experiências, além de temas variados, entretenimento, temas que eu gosto, temas que eu acho legal, que eu pesquiso no YouTube. Então é isso, tá? Se você tá aqui assistindo esse vídeo até agora, por favor, deixa um joinha. A intenção é fazer um vídeo semanal, então semana que vem já tem outro vídeo, já tô com tema, já sei o que fazer, já sei o que falar. Falar aqui não vai ser problema. Então é isso, gente. Muito obrigada. Te vejo no próximo vídeo. Beijo.